Bem-vindos ao canal da Escatologia Pós-Tribulacionista RB, que significa revelação bíblica. Afinal de contas, o Apocalipse é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo dada à sua igreja. Olá, graça e paz. Este é o que vos fala é o escatologista Jaime Dias da Silva, de Curitiba, Paraná. Antes de iniciarmos este estudo, gostaria que os amigos contribuíssem deixando o seu like, inscrevendo-se no canal e acessassem o sininho. Então, sem maiores delongas, vamos ao estudo, fazendo uma importante meditação. Uma interpretação escatológica feita de forma errada, em sua origem, poderá tornar verdadeira as outras interpretações mais adiante sobre o mesmo assunto? Este assunto não tem a intenção de ser pejorativo aos nossos amigos teólogos das três principais vertentes teológicas, pré-, meso e pós-tribulacionistas tradicionais. Pelo contrário, nossa única finalidade aqui é mostrar que os nossos amigos, na sua preocupação, no seu zelo de honrar mais a tradição religiosa do que a palavra de Deus, não perceberam ainda quão distante da realidade eles se encontram. Vamos então para o tema proposto: Anticristo, os três erros escatológicos das teologias pré, meso e pós-tribulacionistas tradicionais. O primeiro erro grave destas três teologias consiste na interpretação feita de forma superficial do personagem da mensagem da última semana de Daniel 9:27, conforme está escrito. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Daniel 9:27. Baseado em sua interpretação errônea de que o personagem desta mensagem é o anticristo, e que dominará o mundo por um período de 7 anos, as três teologias juntas, pré-, meso e pós-tribulacionistas tradicionais, têm colocado em xeque todo o seu ensino escatológico, criando contra a sua própria pregação três grandes precedentes, se não vejamos. Primeiro precedente: texto sem contexto é puro pretexto. Jesus disse para a sua igreja a examinar as Escrituras, plural, João 5:39. Ao dizer isso, o Senhor ensinou ela a examinar o contexto de uma mensagem bíblica para não adulterar o seu texto. Esse mesmo ensino foi confirmado também por Paulo tempos à frente, quando ele disse: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 1, 2 e 13. Paulo pediu sempre o contexto bíblico. Para pregarmos o Novo Testamento, nós temos que ter o contexto do Antigo e vice-versa. Coisa que não está acontecendo aqui com essas três escolas teológicas juntas, as quais insistem em fazer uma doutrina em cima de apenas este único verso avulso de Daniel, que é o 9:27, sem nenhum contexto, o que consiste num grande perigo para a igreja. O segundo precedente: não existe em toda a Bíblia nenhum registro afirmando que o anticristo fará alguma aliança com Israel e com muitos por 7 anos. Pelo contrário, a mesma escritura de Daniel nos diz que esse é quem romperá essa aliança na metade da última semana, fazendo cessar o sacrifício e a oferta de manjares, conforme está escrito.
Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Daniel 9, 27. O terceiro precedente, o tempo da profecia. Os teólogos que ensinam que o personagem ele é o anticristo têm acrescentado às escrituras por aumentar os dias do anticristo dentro da última semana de Daniel, afirmando que o iníquo dominará o mundo os 7 anos da última semana. Ao passo que o próprio profeta, além de chamar o anticristo por um outro codinome, ou seja, a abominação desoladora, atribuiu a ele apenas um tempo de 1290 dias, que representa a segunda metade da última semana, conforme está nas Escrituras. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirada e posta a abominação desoladora, que é o anticristo, haverá 1290 dias e não 7 anos. Séculos à frente, Jesus confirmou a mesma mensagem pregada por Daniel, ao chamar o anticristo, não pelo personagem ele, como interpreta erroneamente as teologias, mas pelo mesmo codinome dado por Daniel ao segundo personagem da sua mensagem, ou seja, a abominação da desolação. Leiamos. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que ele entenda. Mateus 24, 15. Agora pare e medite. Se Daniel mencionou na mesma mensagem um segundo personagem, chamando-o de assolador, é óbvio que diante da sequência escatológica, o primeiro personagem, ele, jamais poderia ser mesmo o iníquo. Senão teríamos na mesma mensagem 2 anticristos. Misericórdia, meu Deus. Portanto, conforme vimos, a Escritura nos tem ensinado que a última semana de Daniel está dividida por 2 períodos de 3 anos e meio cada. E será governado não por uma, mas por 2 bestas, conforme veremos a seguir. A primeira metade da última semana durará 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 42 meses da primeira besta, cujo domínio será dado pelo dragão, para a besta que sobe do mar, como também nos ensinou João no Apocalipse. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Apocalipse 13, 5. Já a segunda metade da última semana terá uma duração, conforme já temos dito aqui, de 3 anos e meio, os quais dizem respeito ao domínio mundial do anticristo. Entretanto, gostaria de fazer aqui uma observação. Para ser mais específico, na verdade esse tempo superará os 3 anos e meio. A segunda metade da última semana durará 3 anos, 8 meses e 15 dias. Num total de 1335 dias, conforme escreveu Daniel 12, 11 e 12. Antes ainda da vinda de Jesus. E será neste período que o profeta Daniel registrou a manifestação do anticristo, chamando-o por um dos seus vários codinomes, no caso aqui, o Assolador, mencionados também por Isaías 54, 16, na sua parte B. Vamos agora para o segundo erro escatológico grave, que é a inversão dos personagens e dos eventos escatológicos feito por essas 3 teologias. Graças à sua má interpretação do texto de origem feita antes, ao ensinar que o personagem ele é o anticristo, essas 3 teologias acabaram também invertendo a ordem ou sequência tanto dos personagens quanto dos eventos escatológicos.
Sequência essa anunciada por Deus desde o princípio do mundo. Isaías 46, 10. Portanto, desde a antiguidade, o Senhor Deus sempre tem mostrado de forma figurada, ou simbólica, ou alegórica, um rei ou um reino dominante antes do império do anticristo. E depois do império do anticristo, a vinda do seu filho, conforme os vários exemplos das escrituras. Por exemplo, no sonho da estátua de Nabucodonosor, em suas duas últimas partes, aparece antes o reino da Grécia, representando o futuro domínio da primeira besta, e somente depois é que aparece o Império Romano, que é figura do domínio do anticristo, e posteriormente ao seu reinado, a vinda da pedra, que é o Cristo. Daniel, capítulo 2, verso 34 e o 35, conforme o desenho ilustrativo que fizemos. Na visão dos quatro animais, idem, vemos a mesma sequência, aparecendo primeiro a figura de um leopardo, com 4 cabeças e 4 asas nas costas, representando a primeira besta e seu domínio. E somente depois é que aparece o animal terrível e espantoso, figura do reino do anticristo, juntamente com o chifre pequeno do mesmo animal, que é a figura do próprio anticristo. Daniel 7, 7 e 8. E posteriormente, a vinda do Filho do Homem, que está lá em Daniel 7, 9 a 10. No Novo Testamento, idem, temos a mesma sequência. Nos 3 primeiros evangelhos, em Mateus 24, 9 a 14, aparece primeiro a perseguição mundial da primeira besta aos cristãos, confirmada, não lá não fala de primeira besta, mas confirmada em Apocalipse 13, 7, que é o mesmo episódio, é a mesma época. E somente depois é que aparece o anticristo e o seu reinado, a partir do verso 15 ao 24. Ali fala da angústia de Jacó. Depois, a vinda de Jesus, que é o grande dia do Senhor, nos versos 29 e 30. Marcos, ide. Primeiro aparece a perseguição mundial aos cristãos pela primeira besta. Marcos, capítulo 13, 9 e 13. E somente depois é que aparece no cenário mundial os dias do anticristo. Marcos 14, 23. E posteriormente a vinda de Jesus e o grande dia do Senhor, nos versos 24 ao 26. Em Lucas também, primeiro aparece a perseguição para a igreja, de cunho mundial, é evidente, feita pela primeira besta, está lá em Lucas 21, 12 ao 19. E somente depois é que é mencionado os dias do anticristo, na perseguição para Israel, que é a angústia de Jacó. Lucas 21, 20 a 24. Jeremias 30, verso 7. E posteriormente a vinda de Jesus, que é o grande dia do Senhor, nos versos 25 e 27. E finalmente, para nós fecharmos este assunto, no Apocalipse de João, ele repetiu 4 vezes esta mesma sequência, mencionando sempre a manifestação da primeira besta e seu domínio antes. E não como faz essas 3 teologias que já tocam o anticristo, dá um salto de canguru, invertendo a profecia, e coloca o anticristo como ele que vai fazer aliança lá, sendo que ele só vai aparecer no cenário mundial da metade da semana em diante. Misericórdia, meu Deus! No capítulo 6, versos 5 e 6, João apresenta a primeira besta, representando a figura do cavaleiro do cavalo preto, com a balança na sua mão. E depois ele menciona o anticristo na figura do cavaleiro do cavalo amarelo, ou esverdeado, que é o Apocalipse capítulo 6, 7 e 8. E posteriormente a vinda de Jesus dentro da mesma sequência que temos apresentado,
com o grande dia do Senhor nos versos 12 ao 17. Outro exemplo deixado por João está no capítulo 13, do verso 1 ao 10. A mesma sequência escatológica, ele torna a mencionar a primeira besta, a que sobe do mar, antes do anticristo. E somente depois dos versos 11 ao 18, ele mostra a outra besta, a que sobe da terra, que é o anticristo, com o codinome de falso profeta, repetindo ainda 2 vezes mais adiante essa mesma ordem, não enxergada nem respeitada pelos teólogos de renome nacional dos nossos dias. Leiamos: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, de saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. O outro verso também diz: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Tudo dentro de uma ordem. Não existe teólogo PhD que possa mudar essa ordem. Que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo. Gostaria de chamar a atenção dos amigos que, se vocês voltarem para Apocalipse 13, verão que a besta citada nestas 2 passagens últimas de João se referem à primeira besta, a que sobe do mar. Apocalipse 13, 1 a 10. Já a outra besta, o anticristo, ele chama diretamente pelo seu codinome de falso profeta, para obedecer sempre à inconfundível sequência escatológica apresentada pela Escritura e por todo o nosso estudo bíblico aqui. Portanto, na mensagem de Daniel 9:27, o personagem ele não é e jamais foi o anticristo, mas a cabeça da Trindade, que é o maligna, que é o dragão, Satanás, que desde o início da última semana de Daniel dará o seu poder e o seu trono, não para o anticristo, mas para a sua precursora, a primeira besta. Apocalipse 13, de 1 a 10. Será ela mesmo que fará esta aliança com Israel e com muitos por 7 anos, como também construirá um falso terceiro templo em Jerusalém, se fazendo passar para os judeus como o Messias prometido, descrito na profecia de Zacarias 6:12. E ainda, a escritura de João diz que antes da manifestação mundial da primeira besta, na última semana de Daniel, ela participará ainda dos últimos dias, do período do princípio de dores, que é a grande terceira guerra mundial, conforme disse João, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Aí inicia a última semana de Daniel, nesses 42 meses dela. Se foi dado o poder para ela continuar, é porque ela já estava no cenário mundial antes. Apocalipse 13, 5. Conforme vimos, durante 2.700 anos, aproximadamente, Daniel, neste mesmo verso 9:27 da última semana, fala de 2 personagens malignos. Porém, essas 3 teologias juntas, além de enxergar somente um, ainda por cima trocaram o primeiro personagem, ele chamando de anticristo, pelo segundo, que é o assolador, o próprio anticristo. Como é que estes homens, esses teólogos PhD, conseguem pregar escatologia para multidões de seguidores, sem ter nenhum conhecimento da área proposta? Vamos agora para o terceiro erro escatológico grave. O terceiro erro escatológico grave dessas 3 teologias consiste em outra má interpretação, feita do termo apostasia, dita por Paulo em Tessalonicenses capítulo 2,
do verso 1 ao 3. Durante séculos, essas três teologias têm usado o método das traduções letristas do hebraico para o grego e do grego para o português para tentar decifrar este termo apostasia, chegando à conclusão que esse termo significa afastamento ou esfriamento da fé. Porém, esquece que nesta passagem, Paulo não estava tratando de termos gramaticais, mas de profecia, cujo mistério estava falando de dois personagens escatológicos que se manifestarão no cenário mundial dos últimos dias antes da vinda de Jesus. Como o assunto da última semana estava sujeito às palavras seladas de Daniel, as quais somente poderiam ser reveladas nos fins dos dias, capítulo 12, verso 9 de Daniel, usando de sabedoria, o apóstolo Paulo repetiu a mesma sequência das duas bestas anunciadas por Daniel no seu livro, apresentando antes a manifestação da primeira besta através de um dos seus codinomes, ou seja, a apostasia. E na sequência, ele apresentou a manifestação do anticristo usando o mesmo método, chamando o iníquo por outros dois codinomes, o homem do pecado e o filho da perdição. É tão simples a mensagem de Paulo, não precisa complicar com grandes traduções. Aliás, conhecedor das profecias como era Paulo, ele jamais trocaria a ordem ou a sequência desses dois seres malignos pregada dantes por Daniel e por Jesus nos seus três principais evangelhos, fartamente mostradas em todo o nosso estudo aqui. Conclusão: conforme vimos, essas três teologias por séculos firmaram a sua doutrina escatológica em cima desses três erros graves de interpretações, os quais, se não forem corrigidos a tempo, no que diz respeito ao conhecimento dos eventos do Apocalipse, certamente elas não chegarão a lugar. Aliás, como já dizia aquele velho ditado, que eu tenho certeza que foi derivado da Bíblia: tudo que começa errado só pode sempre terminar errado. Que Deus seja louvado por não deixar os seus escolhidos confundidos. Amém.